Bem, hoje, dia 26 de abril de 2023, vamos dar início aos nossos trabalhos com a prece habitual. Peço que todos a acompanhem mentalmente. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja esotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E assim, também na parte material, os nossos trabalhos estão abertos. Ok? Então, vamos acompanhar aí a leitura. E tu, minha amiga, por que escolhestes a representação de todo o progresso material? Já medistes o cumprimento de tuas responsabilidades para com os outros e para contigo mesma? Tens te esforçado para conseguir e manter a simpatia de todos? É certo que a tua posição é de destaque entre os povos,
Todos acolhem as tuas decisões porque precisam do teu apoio geral, e és a única em condições de fazê-lo. Toda a humanidade agora depende de ti, e terás de protegê-la, utilizando os recursos que conseguistes arrecadar e acumular durante séculos, porque somente assim conseguirás a tua própria proteção. Depois da inevitável e grande catástrofe, ninguém estará em condições de valorizar o teu ouro, de resgatar os teus créditos, de comprar as tuas mercadorias e dar consumo à excessiva produção de tuas indústrias. Segundo aí, tudo foi posto em tuas mãos e terás como único recurso a distribuição de teus produtos por toda parte, sem estabelecer valor, prazos, condições e forma de pagamento. Os teus artigos de luxo deixarão de ser manufaturados. A humanidade não estará em condições de adquirir nem mesmo os de essencial necessidade. A matéria-prima existente ainda no teu subsolo irá se esgotando. Terás de adquiri-la em outras partes. Mas encontrarás, porventura, alguém em condições de produzir o suficiente e que exceda a sua própria necessidade para atender os teus pedidos? As dificuldades serão tremendas. Sentirás a necessidade de enviar os teus filhos para dar auxílio em outras partes, e muitos sairão espontaneamente, a fim de esquecer um passado risonho que não soube ser aproveitado. Não soubeste dar valor ao teu progresso, não observaste a origem de tanta inspiração, de vulto para o teu sucesso, e desprezaste todas as oportunidades para reconhecer a obra da natureza e hipotecar o teu agradecimento. Agora é tarde, as oportunidades passaram, e a centelha que promoverá a explosão do conflito mundial não tardará a atingir o seu objetivo. Tudo está em tuas mãos, inclusive a responsabilidade. Terás de lutar e vencer, porque assim o pedistes. Porém, a vitória não será de nenhuma potência, e sim da natureza. Zela pelos bens da natureza que te foram confiados, ou ela mesmo os zelará. Varre-os, ou o vento os varrerá. Lava-os, ou a chuva os lavará. Limpa-os, ou o fogo os limpará. Planta-os, ou o mato nascerá. E se não distribuíres, o tempo, como teu herdeiro único, distribuirá. Eu tudo vejo e nada vejo, porque em qualquer parte onde observe tudo que olho, só vejo leis. Leis e mais leis para transformar, progredir, aperfeiçoar. E se por vezes fica extasiado ou indeciso, elas me mostram as que me fazem vê-las. Aí temos, então, a nossa mensagem de hoje. Vamos começar a analisar esses tópicos. A quem será que ele se refere aqui? Tu, minha amiga, porque escolheste a representação de todo o progresso material. Pelo decorrer do trabalho, a gente tende a ter uma impressão que estamos falando aqui dos Estados Unidos da América. Será que realmente essa mensagem está endereçada para os Estados Unidos da América? Vamos ver. Já mediste o cumprimento de tuas responsabilidades para com os outros e para contigo mesma? Tens te esforçado para conseguir e manter a simpatia de todos? É certo que a tua posição é de destaque entre os povos. Todos acolhem as tuas decisões porque precisam do teu apoio geral, e és a única em condições de fazê-lo. Então, aí a gente tem uma necessidade de tentar entender, embora mais adiante a gente vai ter essa impressão de que estamos falando dos Estados Unidos da América. E, em vários pontos, realmente é inevitável que nós façamos essa correlação. Mas essa primeira parte, a gente tem de ver aqui, já mediste o cumprimento de tuas responsabilidades para com os outros e para contigo mesmo? Todos aqueles que desejam alcançar uma posição de destaque entre todos os povos
eles assumem simultaneamente uma decisão de dar apoio, de dar cobertura a todas as necessidades de proteção geral, de apoio, de condições de vida, etc. E, então, essa amiga aí que ele está se referindo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante aqui, para poder a gente falar. Logo no segundo parágrafo, ele diz que toda a humanidade agora depende de ti e terás de protegê-la, utilizando os recursos que conseguiste arrecadar e acumular durante séculos. Os Estados Unidos, como o Brasil, têm apenas 5 séculos de existência. Então, fica claro que não está se referindo aqui aos Estados Unidos, está se referindo a alguma entidade que está presente na Terra há muitas dezenas e dezenas de séculos. Então, é algo que a gente pode sentir, por isso que ele conseguiste arrecadar e acumular durante séculos. Então, vamos ver uma coisa aqui. Primeiro, eu quero dizer para vocês que o que eu vou falar aqui não se trata de uma crítica de forma nenhuma a uma religião, mas de constatação do que é que essa mensagem está querendo nos mostrar. Então, quem é que vem acumulando recursos e quem é que tem tido essa posição de destaque entre os povos, porque precisavam ter o apoio geral, etc. Quem é a instituição que, mais de 20 séculos, faz esse tipo de trabalho? E então nós chegaremos à conclusão que estamos falando aqui da Igreja Católica. Então, ela tem essa posição de destaque, porque, por toda parte, hoje menos, é claro, não é tão intenso como era antigamente, mas já foi um tempo em que eles botavam um rei ou tiravam um rei. Se o rei descumprisse as normas da igreja, o Papa o excomungava e ele era posto para fora. Tinha de pedir, muitas vezes, se ajoelhar e pedir perdão para continuar. Então, eles tinham essa posição de destaque entre todos os povos e que todos acolhiam as suas decisões, as bulas papais, os concílios, etc. Eles eram acolhidos por todos, porque todos sentiam a necessidade de ter uma instituição forte, antiga, por trás, dando o respaldo a tudo que precisava. Então, como ele diz no segundo parágrafo, toda a humanidade agora depende de ti e terás de protegê-la, utilizando recursos que conseguiste arrecadar e acumular durante séculos, porque somente assim conseguirás a tua própria proteção. Então, a própria existência da igreja como instituição, ela está dependendo de que haja realmente um movimento, uma transformação, que permita que todos aqueles tesouros acumulados pelo Vaticano ao longo dos séculos possam ser transformados em apoio para aqueles que sofrem, aqueles que necessitam. A gente, talvez nenhum de nós tenha uma ideia precisa de quantos tesouros existem nas regiões internas do Vaticano. São tesouros e mais tesouros acumulados ao longo desses 2000 anos, né? E que fazem da Igreja Católica hoje uma das maiores potências financeiras do nosso planeta. Ela tem ainda um poder econômico enorme e ela é capaz de interferir e modificar ainda muita coisa dentro da humanidade. Mas, como ele diz, aquilo que foi acumulado durante esses séculos terá de ser repartido, terá de ser utilizado para a proteção de quem, durante esses milhares de anos, serviu para que a igreja enriquecesse. Então, ele diz aqui, depois da inevitável grande catástrofe, ninguém estará em condições de valorizar o teu ouro, resgatar teus créditos, comprar
as tuas mercadorias da consumo excessivo à produção de tuas indústrias. Aqui tem uma parte que é real e tem uma parte que é, vamos dizer assim, virtual. Valorizar, resgatar teus créditos, etc., tudo bem, porque ela é uma potência financeira do mundo. Os bancos ligados ao Vaticano, eles movimentam todas as bolsas do mundo e são partícipes das maiores empresas do mundo e tem esse recurso realmente acumulado ao longo desses 2000 anos. Mas vai chegar um momento que, ele diz aqui, depois da inevitável grande catástrofe, isso vem sendo anunciado há muito tempo. Que catástrofe é essa? Sempre foi dito pelos profetas de que uma cidade orgulhosa por ter um nome que, transmutado o nome, quer dizer amor. Então, Roma, ao contrário, é amor. E também, transliterando, tem mora. Então, o amor mora em Roma. E como o amor é, 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 tempo, não tem tempo, ele vai ser sempre, por toda a eternidade, o maior bem. Então, isso significava que Roma jamais seria destruída. Mas há muitos anos, muitos profetas anunciaram que Roma haverá de ser destruída, ou total, ou parcialmente, por um grande terremoto, que inclusive levará de roldão a própria cidade do Vaticano. E aí eles vão ficar sem nada, porque tudo isso vai ser destruído. E então, vamos para... Jair, passa para o outro... Isso, obrigado. Então, ele diz aqui, tudo foi posto em tuas mãos e terás como único recurso a distribuição dos teus produtos por toda parte, sem estabelecer valor, prazo, condições ou forma de pagamento. Então, isso é uma alegoria, mas também uma coisa real, já que o Vaticano é um investidor de peso na economia mundial. Então, muitas das coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, consumimos, uma parte desses recursos vai exatamente para a cidade do Vaticano. São os dividendos, os lucros que eles têm das suas aplicações. Então, ele diz que terás como único recurso a distribuição dos teus produtos por toda parte, sem estabelecer valor, prazo, condições. Então, quais são esses valores que eles vão colocar? Hoje, vocês sabem que tudo que a gente consome nas igrejas católicas, tudo tem um pagamento, né? Se você vai fazer um casamento, um batizado, uma cerimônia fúnebre, tudo isso aí tem um custo, tem um valor que é pago. Então, ele está dizendo aqui que depois dessa grande catástrofe, eles não terão mais condição nenhuma de exigir, de colocar valor, nada, terão de fazer isso aí com desprendimento. Por quê? Porque não haverá mais um poder central que vá fazer com que todos continuem seguindo com os mesmos métodos desses 2000 anos. Então, os teus artigos de luxo deixarão de ser manufaturados, porque a humanidade não estará em condições nem de adquirir mesmo de essencial necessidade. E diz que a matéria-prima ainda existente em teu subsolo irá se esgotando. A matéria-prima que existe lá no subsolo dos porões do Vaticano é muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas e tal. Tudo isso aí vai ou será perdido pelo terremoto, ou eles terão de salvar uma parte, mas terão de utilizar até mesmo para se manter, porque não vai ter mais como continuar vendendo ao povo esses bens imateriais. Mas encontrarás, porventura, alguém em condições de produzir o suficiente que exceda a sua própria necessidade para atender os teus pedidos? Então, ele está aqui, aqui é uma parte profética da mensagem, e vamos estabelecer aqui um pouquinho de entendimento. Essa mensagem de 1948,
Então, é uma mensagem de 75 anos. As previsões dos profetas são visões que eles tiveram e que estabeleceram no tempo e no espaço essas visões. Mas não quer dizer que seja uma coisa absoluta, que tenha de acontecer exatamente como eles viram, porque tudo isso depende da própria humanidade. Se a humanidade se modifica, se espiritualiza, se encontra um caminho novo, um caminho de amor, de cuidado com os seus semelhantes, de afeto entre todos, então a maioria dessas profecias não precisa se cumprir, porque a finalidade era para trazer o homem, o ser humano, à razão. Mas se nós conseguirmos, por alguns eventos, começar a entender que temos de modificar os nossos hábitos mentais, os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa fala, se nós entendermos isso, então as profecias, elas nem sempre se cumprirão, porque tudo depende não é um castigo divino, mas era apenas uma necessidade de um aprimoramento, de uma separação do joio do trigo, que estamos em plena época da separação do joio do trigo. Então, aqueles seres humanos que não atingirem o nível de espiritualidade necessário para continuar no planeta, terão de sair com terremoto ou sem terremoto. Quer dizer, eles não estarão em condições de viver na nova vibração que o planeta vai entrar. Então, é isso que ele quer dizer. Então, as profecias são visões dos profetas, lançadas, às vezes, milhares de anos à frente, mas que nem sempre são cumpridas como foram visualizadas, porque, como eu disse, não é, senão o Deus seria aquele Deus do Velho Testamento, um Deus raivoso, um Deus que tem seus prediletos, não, nada disso. Simplesmente tudo que existe é para que a humanidade se aprimore, para que ela alcance o nível de conhecimento suficiente para ter uma possibilidade de, com o próprio planeta, ir subindo para faixas vibratórias cada vez mais elevadas. O planeta vai entrar agora numa faixa para a quinta dimensão. Então, aqueles que ainda estão aqui vivendo a terceira e a quarta, provavelmente não estarão em condições de continuar e terão de ser transmutados para um planeta condizente ainda de terceira dimensão, onde eles possam viver o seu tempo que lhes falta para completar seu ciclo. Então, só para desfazer esse problema que muitas vezes as pessoas ficam encucadas por causa dessas previsões, mas elas não são uma coisa determinante. Se as condições continuarem aquelas que Pedra Roxa encontrou em 1948, é provável que tenha a necessidade de que existam. Mas, se a humanidade mudou e nós temos visto alguns movimentos do próprio Vaticano no sentido da mudança, no sentido do diálogo com as outras religiões, no sentido de amenizar, de buscar estar mais próximo do povo, então, se houver uma mudança suficientemente grande, é claro que essa previsão não precisa ser concluída, porque o interesse das leis é que nós cheguemos a um ponto de perfeição material compatível com a do planeta. Então, depois ele diz que as dificuldades são tremendas, sentirás a necessidade de enviar teus filhos para dar auxílio em outras partes, e muitos sairão espontaneamente a fim de esquecer um passado risonho que não soube ser aproveitado. Não soubeste dar valor ao teu progresso, não observaste a origem de tanta inspiração de volta para o teu sucesso e desprezaste todas as oportunidades para reconhecer a obra da natureza e hipotecar o teu agradecimento. É isso que eu digo que aqui, por exemplo, nesse trecho, a gente tenderia a pensar muito mais nos Estados Unidos do que no Estado do Vaticano. Mas, não, continua essa mensagem, continua sendo uma profecia que pode ou não se cumprir sobre a necessidade da transformação
da humanidade perante as igrejas, né? Que tende a haver essa mudança. Isso é uma coisa inevitável. A espiritualidade sempre nos disse que o que está sendo posto é a necessidade de que todas as reuniões possam se unir e todas, então, passem a ser uma só, mas com base na ciência, em que haja uma crença pelo saber, e não uma crença que é só uma esperança de que algo possa ocorrer. Então, por isso, que as dificuldades são grandes, os teus filhos partirão para dar auxílio em todas as partes, é claro, se houver o terremoto lá, os que viverem, eles vão fazer o quê? Vão ter de sair espontaneamente para esquecer esse passado risonho que não soube ser aproveitado. Então, o passado risonho é o passado de luxo, de riqueza, de poder, que não soube ser aproveitado. Vamos para o outro. Isso, obrigado. Então, aí ele diz, agora é tarde, as oportunidades passaram e a centelha que promoverá a explosão do conflito mundial não tardará a atingir o seu objetivo. Volto a dizer, isso aí, como eu estava dizendo, é uma profecia que, de acordo com uma profecia antiga, já teria acontecido desde 1955. Então, vocês veem que até agora não aconteceu. Passados mais de 60 anos, não aconteceu. Então, como eu disse, a humanidade melhorou nesse tempo, a espiritualidade começou a avançar, os povos começaram a buscar mais outros templos, os templos interiores, a mudança pessoal. Então, essa centelha que promoverá a explosão do conflito mundial, nós estamos vivendo isso agora, nos nossos dias, né? Esse problema da guerra da Ucrânia com a Rússia, ela pode ser essa centelha que promoverá a explosão do conflito mundial. Mas a gente olhando a história e observando bem, a gente sabe que se forem partir para esse conflito mundial, não haverá vencidos nem vencedores, todo mundo vai perder. Então, os governantes sabem disso. E todos eles vão pensar muito antes de apertar um botão e lançar uma guerra nuclear. E depois também a espiritualidade, principalmente os nossos irmãos de outros planetas, eles têm tecnologia suficiente para evitar que esses foguetes sejam disparados e vai ser desativadas essas bombas para que não causem um dano grande à Terra, porque não será só a Terra, o dano que será provocado, ele vai repercutir também nos outros planetas mais próximos. Então, a espiritualidade está aqui, todos os seres de outros planetas muito mais avançados estão aqui ao nosso lado, eles estão monitorando todos esses arsenais atômicos para que ninguém vá lá apertar o botão para fazer com que exista um bom que acabe com a humanidade do planeta Terra. Então, claro que essa previsão ela é possível, já tivemos quase um conflito que acabou sendo parado porque chegaram à conclusão que era a Lua se levantando numa área, num ângulo, que eles pensavam que era uma ogiva nuclear que estava sendo lançada. Então, americanos e russos já estavam lá com o dedo no botão para apertar. Mas aí depois chegaram à conclusão que era a Lua saindo numa determinada posição que eles acharam que poderia ser alguém disparando algum míssil atômico. Então, para vocês verem como isso é delicado. E brigam muito, tudo mais, mas, no fim, os interesses são comuns, né? Todos os países têm interesses comuns, todos vendem uns para os outros e tal. Então, a natureza humana é belicosa, mas não é tão irresponsável a ponto de chegar a se destruir a si própria. Depois ele diz aqui, ó, zela pelos bens da natureza que te foram confiados, ela mesmo zelará, vaso ou vento varrerá. Então, ele está dizendo aqui, se não distribuires, o tempo como teu herdeiro único distribuirá. Novamente, ele está aqui se referindo
aos bens que estão lá em grande quantidade, um valor incalculável, em ouro, em prata em pedras preciosas e tudo mais, que é uma riqueza incalculável. A gente não sabe quanto de riqueza existe nos porões do Vaticano. Mas ele está dizendo, se eles não mudarem e não zelarem pelo próprio planeta, pelas coisas, a própria natureza vai fazer, então, com que tudo isso seja destruído. Então, por isso, se não distribuires, o tempo, como teu herdeiro único, distribuirá. Então, o Papa está sempre num dilema: o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer, tal, porque se eles conhecem essa profecia sobre Roma há muitos anos, que é conhecida, então eles vivem sempre com essa possibilidade real de que possa haver realmente um terremoto que destrua tudo. Então, eles, o que é que podem fazer? Há tanta fome no mundo, eles não fazem opção pelos pobres, então ele não haveria pobres se todos esses tesouros que estão lá acumulados fossem distribuídos e transformados em ações que pudessem levar as nações mais pobres ao seu crescimento econômico, à sua melhor distribuição de renda, etc. Então, como eles não querem distribuir, o tempo, como teu herdeiro único, distribuirá. E ele termina dizendo que eu tudo vejo e nada vejo, porque em qualquer parte onde observe, em tudo que olho, só vejo leis. Leis e mais leis para transformar, progredir, aperfeiçoar. E se por vezes fico extasiado ou indeciso, elas me mostram as que me fazem vê-las. Então, é isso, a gente tem de entender que tudo está previsto. As próprias leis, no momento correto, elas agem e aí virão as transformações, virá tudo dentro da programação divina. Então, a programação, como eu disse, em relação às profecias, não é para destruir a humanidade, é para destruir os valores que não são morais, né? A imoralidade, a desonestidade, corrupção de valores e de costumes. Então, isso é que pode levar a uma transformação mais rápida, mas ele termina dizendo isso, que qualquer parte onde você esteja, em tudo que você olhe, você só vai ver leis. E aí é importante que a gente pare um pouquinho aqui sobre isso e veja a primeira parte desse trecho, porque nós hoje estamos sendo bombardeados pelas mídias sociais, pela televisão, pelos jornais, pelos rádios, pelas redes sociais. Nós somos bombardeados de notícias, muitas vezes não verdadeiras, em que tudo parece que está perdido, tudo parece que está ruim, que não tem mais jeito, que a humanidade não tem mais jeito. Mas veja o seguinte: tudo isso está mantido pelas leis. As leis, no momento certo, saberão atuar, só porque elas atuam com amor, elas não atuam com vingança, elas não atuam para destruir simplesmente, mas atuam para corrigir. Então, por isso que, às vezes, a gente fica olhando as leis e diz, pô, mas será que isso está acontecendo? Aí, se eu estou indeciso, se isso é a lei se produzindo, ou se é a própria humanidade fazendo o seu papel, então elas me mostram as que me fazem vê-las. Então, é preciso que a gente não se deixe envolver por todas essas informações que nos chegam. A gente estamos num quadrante da humanidade, da história da humanidade, em que a informação é o bem mais consumido. Todo mundo tem um celular na mão que conecta a gente com todo o planeta instantaneamente. Então, nós nunca tivemos tantas leis, tanta forma de fazer, estar ciente do que está acontecendo.
mas, ao mesmo tempo, não temos o senso crítico, não temos o conhecimento das leis para analisá-las de uma forma correta, para ver a necessidade se manifestando para que haja uma melhoria do ser humano. Então, essa parte aí, meus irmãos, que a gente queria que vocês verificassem nessa mensagem de hoje. Como eu disse, à primeira vista, né, todos nós seríamos levados a entender que ela está sendo dedicada aos Estados Unidos, mas, em realidade, ela se dedica à Igreja Católica, porque é a instituição mais antiga, são mais de 20 séculos, né? Enquanto os Estados Unidos tem aí, com poder mesmo, deve ter uns 2 a 3 séculos, né? Antes não tinha esse poder todo, logo que foi descoberta, que foi povoada, o que teve foi muita matança, muita dor, muito sofrimento. Então, ele não estava se referindo aqui a uma nação em especial, embora pelo texto a gente pudesse ser levado a deduzir que se tratava dessa potência, os Estados Unidos da América. Mas a grande potência, o grande poder material ainda está com a Igreja Católica. Essas igrejas universais, elas hoje também já têm um poder bastante grande, financeiro, mas diante do poder da Igreja Católica, do poder financeiro da Igreja Católica, eles são nada, né? Então, é isso que se refere. Então, precisamos entender dessa maneira para poder avaliar. Como eu disse antes de começar, isso não é uma crítica à religião, até porque eu não posso criticar aquilo que eu fiz parte em várias encarnações minhas, né? Então, eu tenho meu trabalho hoje, eu trabalho com um grupo que é exatamente do diálogo interreligioso. Há mais de 34 anos a gente trabalha com esse grupo, que é o Unisós, como primeiro movimento de diálogo interreligioso do Brasil. Então, a gente não pode fazer críticas a nenhuma religião. Apenas estou mostrando aqui uma mensagem de Pedra Roxa, que é uma mensagem difícil de ser analisada. Quem não conhece a história ou quem não conhece mais por dentro a própria igreja, então realmente ficaria na dúvida e tenderia a botar essa responsabilidade nos Estados Unidos. Se bem que os Estados Unidos têm muita semelhança, porque eles hoje querem ser os xerifes do mundo inteiro. Só que, quando ele quer ser o xerife, ele assume a responsabilidade de onde tiver um incêndio, ele lá apagar. Então, nisso tem uma semelhança, mas, na realidade, o que Pedra Roxa quis nos mostrar é exatamente esse declínio natural que acontecerá na Igreja Católica por não cumprir as leis, porque as leis mostrariam o caminho de despertar a humanidade para a realidade e não de manter a humanidade escrava e cativa dos seus favores. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado. É isso, queridos irmãos. Se tiver alguma dúvida, depois, na hora da discussão, a gente pode aprofundar um pouco mais. Obrigado, Jailson. Poder retirar. Bem, vamos fazer primeiro o encerramento dessa parte do trabalho. Depois, então, a gente abre o espaço para discutir. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e dizendo ao Pai: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco,
agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias e protetores a assistência que nos concederam e que concederão até o encerramento final dos nossos trabalhos.